tem? Essa série é baseada em livro? Não é baseada em livro? É baseado no universo? Como que é? Olha, House of the Dragon, pra quem todo mundo já assiste, todo mundo sabe o que é Game of Thrones, mesmo Pô, quem o não maior assistiu, fenômeno, né? sabe o que é Game of Thrones, e provavelmente também você conhece a melhor personagem da história das séries, chamada de Daenerys Targaryen. Há controvérsias. É isso que eu ia falar. Também achei muito... Eu já achei que ele já tá indo pra um lado. Não pegou aqui não, já ganhou 2 inimigos na mesa. Não, mas é assim, desculpa, mas na primeira temporada de House of the Dragon eles falam 200 anos antes de Daenerys Targaryen, Não, então ela é o ponto. Ela exatamente, é 172. Nossa, entendeu? Então, assim, ela fez o nome dela ali. Fez o estrago. Então, Ela é a House of the Targaryen Dragon mais conhecida, né? conta a história da família Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, e é uma tretona de Então família. se passa 200 anos antes do que a gente viu nas Game of temporadas Thrones. do Game of Thrones. Acho que o Dinho também pode dar um panorama do que foi o Game of Thrones nível televisivo. Foi um divisor de águas mesmo? O que foi aquilo? Foi. O Game of Thrones, na verdade, eu costumo sempre dizer, falei isso da outra vez, ele demora um pouco pra emplacar, porque ele não se tornou... ele não se tornou uma série popular que todo mundo assiste logo nas primeiras temporadas. Eu acho que o fenômeno mais televisivo talvez começou ali na 4ª, na 5ª temporada, né? A gente tem um episódio muito marcante que foi o Casamento Vermelho, que deixou todo mundo tipo, cara, nunca vi isso na história da TV. Então é uma série que ela foi disruptiva em vários pontos, porque não só de uma boa história, baseado nas Crônicas de Gelo e Fogo do George R. R. Martin, que é o criador. De produção dele foi crescendo, foi crescendo o nível de produção, os episódios foram se tornando muito mais caros, grandiosos, e a gente tinha sempre aquele lance de toda nono episódio de cada temporada era sempre... Sabe que era o caótico. Uma grande batalha, ou algo... Os Bastardos é o quê? Nono episódio da sexta. Porra, aquele lá, cara. Aquilo ali é cinema, né? Eu queria ver isso no cinema. Sim. Total. Dizem que vai ter, agora na segunda temporada de House of the Dragon, uma batalha tão grande quanto essa aí. Eles estão apostando bastante. Não ligaram a luz, não, né? Pelo amor de Deus. Cara... Alguém tem que avisar. A batalha mais esperada, os caras apagam a luz. Não, isso tanto em Game of Thrones e também em A Casa do Dragão, cara. Nos dois. Tem, no 7º episódio. Escuro também. Só que o que acontece foi o seguinte, na época, o Miguel Sapochnik, que foi o diretor desse episódio, é o 3º episódio da última temporada, que foi A Longa Noite, né? Baseado... O título é A Longa Noite, mas não foi A Longa Noite. É só um conceito. Cara, na época ele foi muito xingado, mas ele veio com um papinho de que você tinha que ter uma TV específica para assistir. Então ele meio que se queimou. Porém, ele retorna em House of the Dragon. Ele dirigiu, ele foi o coprodutor na primeira temporada inteira. Quando acaba a primeira temporada, ele sai. Esse episódio que a Gi tá falando é o 7º episódio, que é aquele episódio que a Vhagar, o Aemond rouba a Vhagar. É o da praia. É o da praia. Tô ligado. A maioria do episódio ele, passado na verdade, assim... Não, né? Mas... ele... É que assim, ele rouba porque eu tô defendendo as meninas, tá ligado? Porque as filhas da Lina, roubou o dragão da minha mãe. A galera faleceu, né? Reivindicou. Enfim. E aí, no livro, fala-se muito, tem essa parte no livro que fala que foi na calada da noite e tal. Eu acho que eles tentaram trazer um pouco dessa atmosfera, por isso estava tão escuro assim. Mas não, é um escuro... que dá pra assistir, aceitável. Achei meio... O de Game of Thrones tá pior. Nossa, eu tava com dificuldade. Porque você não consegue ver os dragões lutando direito em Game of Thrones. Porque eles dois estão brigando lá, né? Os três, né? O menos pior desse episódio de House of the Dragon é porque o escuro é só ali naquela cena da praia. Depois a gente enxerga o episódio. O problema de Game of Thrones é aquele escuro que começa ao fim. Exato. Eu acho que ficou pior. O episódio esse da praia de House of the Dragon começa com a Rhaenyra e o Daemon na praia. E aí tá rolando todo mundo na madruga depois do velório da Lina Velaryon, né? Isso. Quase um trocadilho. O velório da Velaryon. Esse dia aí. E eles lá batendo papo como se nada tivesse acontecendo. Exatamente. Então, Game of Thrones, respondendo sua pergunta de uma forma um pouco mais rápida, ele foi um grande fenômeno. Então, assim, por mais que você não goste do final de Game of Thrones, não dá pra julgar a série inteira pelo final. Eu também odeio o final. Não, mas
eu tenho uma opinião, não sei se vocês concordam, que eu não julgo uma série só pelo final, é que nem Lost, cara. Sim. A caminhada foi tão legal acompanhar semana a semana aquilo, que por mais que eu gosto do final, não acho que é um dos melhores finais de série, eu gosto do final, claro que a gente esperava bem melhor, mas não me tirou toda a experiência, que eu fiquei lá anos investindo. Então, Game of Thrones é a mesma coisa. É a trajetória, Total. né? Mas acho que as pessoas tendenciam a ter memória curta, entendeu? Então a gente se apega muito ao final das coisas e acaba esquecendo de levar em conta toda uma trajetória Tudo que você sentiu que a gente teve. coisas. Exatamente, é inegável. Pra mim, na minha opinião, e eu não era ativa nas redes sociais na época que saiu Lost, mas com certeza Lost foi a primeira revolução como série, na minha opinião, na questão de fóruns e bate-papos da internet. Eu acho que foi a segunda, a primeira foi Arquivo X. Arquivo X começou essa coisa de fórum, de teorias e tal, mas Lost já veio na... Mas é que Lost Arquivo foi X... dois pés na porta, e eu acho que Game of Thrones pegou mais o avanço tecnológico e uma parada que a gente nunca tinha visto antes das pessoas literalmente se reunirem pra ver aquilo. Ser um evento, né? Exatamente. E é muito do que o Dinho falou, isso não foi desde o começo, foi uma parada... Eu lembro que eu li o primeiro... Né? Eu mesmo assisti. Foi a construção da narrativa, tanto é que as pessoas, elas costumam comparar. A primeira temporada, tem muita gente que vira e fala, porque a Casa do Dragão não é tão bom como Game of Thrones. Primeiro que a Casa do Dragão não é Game of Thrones, mesmo estando no mesmo universo, mas eu acho que o que as pessoas têm que pensar é que a primeira temporada de Game of Thrones, ela não foi tão bem recebida pelo público. Então tem muita gente que até hoje não consegue ver porque fala, achei muito arrastado. Muito nome, muito personagem. E a Casa do Dragão... É um pouco mais dinâmico, são menos nomes, é o envolvimento de uma casa, no máximo aí tem o protagonismo dos Hightower também, então as pessoas gostam de comparar muito, mas elas se esquecem que Game of Thrones não era desde sempre o sucesso que foi. Exato. Igual Breaking Bad também, né? O pessoal esquece que ele demora pra pegar Demora também. pra encaixar. Sim, e a gente teve um Breaking Bad também com um grande problema na época que foi a greve dos roteiristas, né? Teve um break aí. Falando do Lost. Não, o Breaking Bad. Também Breaking Bad também teve uma parte da greve dos roteiristas que foi o que a gente viveu um pouco ano passado. É bom lembrar que House of the Dragon não foi afetado pela greve do ano passado, porque era outro sindicato. Outro sindicato, eles são britânicos. Então, enquanto os Estados Unidos parou, eles continuaram lá. Então, por isso que a temporada saiu agora. Você pode ver que, por exemplo... Você não ia atrasar, né? Sim, por exemplo, Stranger Things não sai esse ano, né? Só ano que vem. E a Anéis de Poder resolveu continuar a produção mesmo com a greve dos roteiristas, por isso que eles também não atrasaram. Que Babado! Aí foi babado, hein? Não sabia dessa. O Prime Video bancana. Pois é. Então vamos... A gente falou de Game of Thrones, vamos falar de House of the Dragon. Partiu. O que é? Que livro? Que parte do livro? Então, existe um livro chamado Fogo e Sangue, que é um livro de fofoca. O que ele é, né? É um livro escrito por um mestre. Os mestres são aqueles conselheiros que eles ficam sempre nos castelos dos nobres. É o médico, é o farmacêutico, é a pessoa que faz o parto, é a pessoa que escreve as cartas, é a pessoa que faz todo o registro de tudo que é importante que acontece dentro daquela família nobre. Então o livro Fogo e Sangue é escrito por um mestre. E ele dá pontos de vista diferentes de pessoas que viram acontecimentos e fala, eu vi isso. Então ele coloca, não, isso aconteceu sob o ponto de vista dessa pessoa. Mas essa outra pessoa disse que isso. Mas aí ele dá a opinião dele no final. A gente vai acreditar nesse porque é o que faz mais sentido pra história. Então, assim, o que a série faz, ela faz a adaptação, né, do que a gente viu ali no livro, mas a série toma certas liberdades e aí muitos dos fãs ficam reclamando na internet falando, isso tá diferente do livro. Mas peraí. Como assim diferente do livro? Mas sabe, o livro relatos. É um livro de fofocas, então Sim. tem vários pontos de vista. E, por exemplo, tem cenas, né, que no livro Fogo e Sangue é narrado por pessoas que estão ali, mas que foram decisões tomadas a portas fechadas. Então as pessoas não sabem o que aconteceu de fato lá dentro. Sim. Ele sabe o que aconteceu depois. Entendi. E ele sabe também a fofoca ali, o burburinho na corte, mas o que aconteceu de fato é o que a gente tá vendo na série, né? É essa interpretação da série, a interpretação que a gente tá tomando. Mas é do George... Ele é produtor executivo da série, né? Não, ele é o autor. Ele é o autor. O livro ele é autor também. Sim, ele é o Ele é autor. autor do livro e ele também tá na produção da série. Então ele tá dando aval pra tudo Tem que tá uma ali no ar. história aí um pouco por trás dele ter escrito o livro também, porque muito se cobra o George, desculpa, Gi. Imagina. Só pra finalizar, né? Por causa dos últimos livros das Crônicas de Gelo e Fogo que ainda não foi finalizado. Que Pois São é. dois, né? Faltam dois aí. Faz Faltam mais de dois. 10 anos. Não, virou Seria até piada, né? seria mas virou 2, né? E ele justificou já? Cara, o Ventos de Inverno, que é o próximo, o George escreve... Agora ele tá mais ativo, desde o ano passado. Ele tá escrevendo sempre no blog dele. Tá Você sabe como ele escreve, né? O quê? O tipo de... Como que ele escreve... Porque existem dois Ele tipos de vai e volta. escritores.
Sim. O arquiteto e o jardineiro. Ele é jardineiro. Sim. Jardineiro, ele planta uma árvore e ele não sabe que tamanho vai ficar. Ele rega e aí vai podando e tal. E o arquiteto é aquele cara que já escreve, já tem tudo organizadinho. Esse cara, normalmente, ele cumpre os prazos que ele sabe. É assim. Só que ele também não se surpreende muito com a história. Sim. Mas vocês sabem que eu tenho uma teoria. Eu acho que, honestamente, ele deu uma parada na escrita porque eu acredito fielmente que o final da série era o mesmo final do livro. Também acho. Tá? Obviamente desenvolvido de forma diferente até chegar onde a gente chegou, mas eu acredito que o final da série era o final do livro e, portanto, ele viu que deu um rebuliço enorme e aí ele teve que mudar toda a programação dele. Ele virou e falou, cara, como é que eu vou fazer pra reescrever tudo isso aqui e entregar outra coisa? E nesse meio, é óbvio, todo mundo acaba se vangloriando ou acaba se indo na vertente do dinheiro. Tá vindo série aqui, tá vindo produção ali, tá vindo produção tal, XPTO. É natural, e eu não estou passando pano porque eu sou uma pessoa que estou esperando esse livro há muito tempo, mas é natural que ele tenha, não se corrompido, mas ido no caminho mais fácil, que é, cara, eu não vou conseguir entregar por hora esse final que as pessoas tanto esperam, então, já que eu não sei o que fazer, porque genuinamente eu acho que ele não sabe o que fazer, ele vai trabalhar nas outras mídias. Porque a galera acha que é só escrever o final, você tem que preparar tudo pra encaminhar para um final perfeito. Então... Não só isso, se você for pegar, existe um documentário chamado A Última Vigília, que tá disponível na HBO, que conta sobre a última temporada de House of the Dragon. Quero ver, não vi ainda. É bom? De Game of Thrones, desculpa. E lá eles falam muito sobre a pressa que foi fazer, os caras já estavam esgotados, os showrunners, né, os DJs. Queria Star Wars, inclusive. Então assim, tava uma correria danada. O George, as pessoas acham que o George sempre participou de Game of Thrones, mas ele sempre foi um consultor. Então, quando chega na 5ª temporada, acabou os livros. Ele diz, já falou isso, que ele queria que a HBO, ele queria que fossem 10 temporadas de Game of Thrones, a HBO não quis. É mesmo? Então eles cortaram ele na 8ª, os caras meio que entregaram as 2 últimas temporadas de saco cheio. A HBO, esperta, né, tava com problemas com os showrunners, e aí pega o George, chama ele de canto e fala, vamos pensar num projeto novo? Aí o George escreve um novo livro, que é o Fogo e Sangue, já pensando na Casa do Dragão. Tá vendo como o problema não é preguiça? Porque não é que tá com não é preguiça, exato. Aí bate na teoria da G. É mais fácil do que... É uma sinuca de bico, gente. E ele pegou informações de coisas dos Targaryen que nós não conhecíamos. E ele foi meio que construindo coisas, preenchendo as lacunas. Então ele cria Fogo e Sangue. Quando a gente chega em House of the Dragon... É legal o livro de ler? É muito legal. É um livro de história. Mas é muito mais fácil de escrever do que a continuação de Game of Thrones, por exemplo. Pô, claro. Porque Game of Thrones é um romance, tem 1 milhão de personagens, diversos pontos de vista, e ele tem que desenvolver a história. A história é muito grande de Game of Thrones. Em House of the Dragon, né, em Fogo e Sangue, como eu falei, é um livro de fofocas. Então, pra ele é muito mais fácil escrever. Sim. Ele é um cara muito inteligente, ele tem todo aquele universo na cabeça dele, com certeza. Ele foi consultor, como a Gil falou. Eu acredito sim que a série vai acabar onde os livros deviam acabar. Aquele plot do Hodor. Hodor, segure a porta, Hodor. Óbvio que ele que falou, dele. Lógico, óbvio que veio da cabeça dele, porque não tinha mais livro. Explosão do Septo também. Sim. Eles não tiraram aquilo da cabeça dele. A 6ª temporada ainda, se eu consigo ver a mão do George muito ali. A 7ª e 8ª, acho que realmente é aqueles picotes. Ele contou algumas coisas e os caras fizeram do jeito deles. Eu acho que ele falou, esse personagem termina aqui, esse aqui. Aí os caras foram... fizeram o desenvolvimento deles pra chegar lá. Em Fogo e Sangue é muito mais fácil pra ele escrever. Então acho que ele vai lançar ainda Fogo e Sangue volume 2 antes de lançar a continuação de Game of Thrones. Mas aproveitando isso que o Matheus falou, eu acredito que seja sim um livro mais fácil de escrever e uma adaptação mais difícil de fazer. Porque você tem ali um livro de história e você precisa fazer o roteiro. Então são... bullet points, são pontos muito específicos que são colocados lá, literalmente como um livro de história, pouquíssimos diálogos. Então, o roteirista, ele precisa literalmente desenvolver os textos. E é por isso, particularmente, acho que eu já tô queimando pauta, que eu acho, apesar de eu amar Casa do Dragão, eu acho inferior, o roteiro de Casa do Dragão, eu acho inferior ao roteiro de Game of Thrones, mas principalmente porque é mais difícil de adaptar. Não tem uma base tão... Exatamente, tão bem trabalhada e desenvolvida.